Aqui a gente é um programa de auditório. Aí joga umas coisas. A gente né? tem um programa, a gente está fazendo um programa de auditório fake. Tem sido ótima essa experiência, né? E aí veio aqui uma pergunta da nossa plateia aqui, maravilhosa. Olha, tem a caravana, tem várias caravanas aqui que vieram acompanhar aquela ali eu conheço, aquela conversa. caravana ali eu conheço. O que você acha do neomacartismo? Nossa! Que pergunta mais elaborada aqui que pergunta elaborada de sacanagem. Não, é porque eu fico falando desse negócio do neomacartismo. Assim, o que eu acho é o seguinte, neomacartismo foi um nome que eu comecei a chamar. Eu posso falar que as feministas estão loucas? Você vai ficar muito puta comigo se eu falar que elas estão loucas? Não, vai se explicando. Mas eu acho que elas estão loucas. Eu acho que começou, por exemplo, o que começou de uma maneira legal e importante acabou virando uma perseguição sem tamanho, sem controle e maluca. Entendeu? Mas era do neomarcatismo, não então, era mas do é por isso feminazi. Então, mas é por isso que eu tô chamando isso de neomacartismo. Tá. Porque é isso, assim, pessoas que não conseguem trabalhar mais. Por exemplo, o Woody Allen não consegue mais filmar. Não consegue filmar, ele tem um filme pronto que não é distribuído. O feminismo está te impedindo de trabalhar, cara? Não, o feminismo, a mim não. Mas o neomacartismo, sim. Eu acho que isso é um neomacartismo. Porque o macartismo clássico, o que foi? Fizeram uma lista de gente que era comunista, esparramar, e ninguém conseguia trabalhar mais. Eu acho que está acontecendo uma coisa muito parecida com isso em Hollywood. Eu acho que está todo mundo muito doido. Em Hollywood? No Brasil também? No Brasil também, mas aqui a gente não tem uma produção tão significativa quanto tem lá. Lá você vê, sei lá, em Cannes agora teve uma coisa que eu me diverti muito, né? Que o Tarantino estava lançando um novo filme dele, lá, o Era Uma Vez em Hollywood. Aí foi uma repórter do New York Times, um jornal importante, e pergunta para ele assim, por que a Margot Robbie não tem tanta fala quanto tem o Leonardo DiCaprio? Assim, eu fico pensando, cara, assim, que tipo de pergunta é essa numa coletiva? Assim, isso não faz o mínimo sentido. Eu acho que o povo está tudo muito doido. Mas eu não queria falar sobre isso porque isso é uma questão polêmica, então... Mas a gente pode falar de temas polêmicos aqui, não tem problema nenhum. A gente gosta, inclusive. De temas polêmicos. Então, eu acho que tem uma maluquice. Eu acho o seguinte, o mundo está conservador e está careta. E quem acha que a caretice está só do lado da direita está perdendo metade do baile. O mundo está careta por completo. Tem muita gente careta, muita gente conservadora e muita gente patrulheira no mundo. Isso me irrita muito. Quando que na tua produção você se sente patrulhado? Na minha eu nem sinto muito, porque é aquilo. Como eu sou muito mal criado nas redes sociais, então não rola muita patrulha em cima do que eu faço. Reclamam, você imediatamente já rosna e isso cria uma... Na verdade, assim, eu nem roso. Eu lembro que a gente fez no República dos Bananas, que é o meu site de humor. Sim, o site de humor, a nossa vastíssima audiência que só cresce. republicadosbananas.com.br. E eu fiz uma lista lá que era muito divertida, que era 10 cantadas para pegar feminista. Nossa, foi uma avalanche de comentário mal criado. Você foi malhado. E as conspirações? Você acredita que os alienígenas já sabem de tudo, já estão aqui, que rola um encobrimento sobre os alienígenas? Que dúvida. Nenhuma, né? Não, é convicção, né? Claro. Total, né? Total. Com provas nesse caso também, né? Porque também já tem provas. Prova não tem, mas é que tá. Tem, claro que tem. As coisas da NASA, todos os documentos da NASA, vários depoimentos de pessoas que trabalharam em várias missões de exploração fora do planeta Terra e tudo mais. Não tem umas coisas? Tem umas coisas, mas nenhuma tem comprovação. Né, assim... Quando eles abriram lá os arquivos secretos sobre alienígenas, sobre os UFOs aqui do Brasil também, tem uma porrada de coisa, não, né? Tem um monte de coisa. No Brasil você tem histórias muito boas. A mais famosa é do ET de Varginha, todo mundo conhece. Mas tem a história do Chupa-Chupa. O ET de Varginha e o Chupacabra são os nossos Roosevelt. Tem ufólogo que diz que o ET de Varginha é mais importante que o Roosevelt. Ah, é? Porque tem mais testemunhas e tal. Enfim. Aí é aquela história, né? Acredito ou não.
Mas você já ficou com vontade de fazer uma Charge, tipo ET de Varginha versus... Desculpa, cuspi em você. Não, Charge não, mas eu fiz uma matéria. Na época eu trabalhava na VIP, eu fui pra lá. Ah, porque já trabalhou até na Playboy, né, cara? Você é um cara experientíssimo. 1963 não é à toa, né? Já deu pra acumular bastante experiência. Muita coisa. Mas continua nas conspirações dos ETs, tô gostando dessa conversa. Então, pra Varginha eu fui fazer a reportagem quando o negócio estava acontecendo, ainda estava quente. E é muito curioso, porque você tem muitos depoimentos de pessoas que viram. Eu entrevistei um monte de pessoas que viram, que supostamente viram. Então, assim, hoje a gente está falando de uma alucinação coletiva ou alguém viu alguma coisa estranha. Bom, alucinações coletivas no Brasil não... Não é difícil, né? Não é difícil. Claro que tem o lance da mídia, né? Você ligou uma câmera, todo mundo começa a falar merda. Tipo isso que eu tô falando aqui, né? Tem muito disso também, né? Mas... E o ET Bilu? Esse eu não conheço. Qual que é o ET Bilu? Busquem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Mas e vem cá, fala as suas teorias da conspiração favoritas, assim, dá uma pincelada pra gente. Ou não pode revelar? Não, posso revelar. As que eu mais curto, por exemplo, essa dos ETs Greys é uma que eu gosto muito. Dos Greys? Dos Greys. Gente, pra quem não sabe, nossa vastíssima audiência que só cresce, os Greys são uma espécie especial, hein? Olha que vocabulário incrível que eu tô hoje desfilando aqui. São alienígenas cinzas, que são um pouco malvadinhos, né? De acordo com malvadinhos. Star Wars, Jornada nas Estrelas, quem aquele ET clássico que tem um cabeção. do WhatsApp. Você tá lá no olhão WhatsApp? preto, é esse mesmo. É esse ET. Ele ficou famoso ainda. É, famoso. Celebre. Então, ele é, assim, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, eu pesquisei muito isso por causa do livro. Os relatos de abdução que você tem até os anos 70, tem vários tipos de alienígena. Tem alienígena loiro de 2 metros de altura, tem alienígena peludo, alienígena sem pelo. A partir de um determinado que momento... o LSD também ajudava na diversidade alienígena, né? Ajudava isso. Mas aí pode ter sido bad trip, porque a partir de um determinado momento todo mundo começa a descrever o mesmo tipo de ET. Os Greys. Os Greys. Todo mundo começa a descrever Greys. Ninguém descreve mais os outros ETs, que eram muito comuns nesse tipo de relato. O que é uma coisa muito curiosa, né? Assim, ou os Greys dominaram os outros ETs. Os outros... desculpa. Não, só imagina, calma, bebe um pouquinho. Ou os Greys dominaram, ou então pode ser o efeito de 2 filmes. Contatos Imediatos do Terceiro Grau e o ET. Que são filmes que aparecem ali em Mas 77, o ET nem era 78. Grey. Ele é um Grey. Mas como um Grey? Mas ele é todo diferentão. Não, mas ele é um Grey. Se você olhar, ele tem, a representação dele é muito parecida com o Grey. Mas a cabeça dele quadrada, tá olhudo, tudo bem. Olhudo, tudo bem, mas... É um filme infantil, mas ele é muito parecido. E aí depois você começa a ter relatos só sobre Greys. Então quer dizer que alguma coisa desandou nessa relação intergaláctica. Alguma coisa desandou na relação intergaláctica. Agora, eles supostamente são os caras que caíram em Roswell, em 1947. São os caras que estão debaixo da Área 51. E são os caras que estão abduzindo os seres humanos por aí. São os caras do Arquivo X também. E reptilianos, etc. Reptiliano é mais divertido ainda. Você curte essa história dos curto. reptilianos? Mas reptiliano é fácil, né? Por exemplo, a família real inglesa toda reptiliana. Dizem, né? Os Rockefeller, tudo, 11 de mundo, setembro. Tudo reptiliano. Beleza. Então, tranquilo. Aí é fácil porque você sabe onde eles estão, né? Então, assim, não tem problema. Já tá mais tranquilo. Já tá mais tranquilo, você sabe que tá lá e tal, rainha. Você acha que aqui no Brasil rolam os reptilianos também ou você acha que é outra galera? Puta, eu acho que é outra galera, viu? Eu acho que ET não tá muito interessado na gente. Pô, você acha que eles desistiram? Desistiram. Deixa aí, deixa quieto. Ele já tem problema demais.
Vou lá não. Talvez aquele decreto lá do Star Wars, aquela regra de ouro de não interferir no que está acontecendo aqui tenha nos prejudicado. Ou Pode ser. De não interferência, né? Star Trek. Primeira diretiva. Papo nerd pra caralho. Eu sou a favor da extinção disso, porque, cara, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Eu, pelo menos, considero que eu preciso. Pois é. Não, e a abdução pode ser uma boa, né? No momento, por exemplo... Então, eu tenho medo de ser abduzida porque eu não gostaria de ser utilizada para experiências traumáticas, dolorosas, físicas ou psicologicamente, entendeu? Então, tudo bem. Tem esse lado que é meio complicado. As bases na Lua são reais? Claro, estão todas lá. Não sei se são reais, mas assim... Você tem vários relatos de não só de bases, mas de ruínas, né? De ruínas. Depois, a história do Google virou uma coisa absurda, porque você tem fotos e fotos de gente analisando pedra e dizendo que pedra é ruína. E tem umas pedras de formato realmente estranhos na Lua. O que te chamou para se dedicar às conspirações e às teorias da conspiração? Eu adoro essa história. Conspiração, a teoria conspiratória, ela é uma obra coletiva de ficção. Como eu vejo. Assim, todo mundo pode colaborar com ela. Lendas urbanas entram aí também. Entram aí. Então, assim, você pode viver esse negócio. Aliás, você pode, inclusive, tem uns malucos no Brasil que vivem nisso, entendeu? Conspiração, não sei o quê, Olavo de Carvalho, caralho a quatro. Vive no mundo conspiratório. Você sai do mundo real. É um jeito legal de você sair do mundo real. Não, olha, minha vida é uma merda porque os ETs controlam tudo, tá tudo uma merda, então o que eu posso fazer? É divertido. E é uma obra coletiva. Isso é muito interessante mesmo. É uma obra coletiva, porque todo mundo começa a participar. Por exemplo, você não tem um relato sobre Roswell, você tem vários, você tem um monte. É aquele velho do dito popular lá, quem conta um conto aumenta um ponto. Exato, é isso aí.